Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Até aqui, Pai, nós te louvamos pela tua palavra e cremos que o Senhor já está falando. Então, Senhor, continua, porque a tua igreja está de coração aberto, de ouvidos atentos para ouvir tudo que ainda tens a dizer. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito contrário a essa palavra. Em nome de Jesus, toda sonolência, todo cansaço emocional, psicológico, espiritual e até mesmo físico, e que nada venha impedir aquilo que o Senhor está falando. Amém. Pode sentar, irmãos. Glorifica e aplaude o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Igreja, este salmo é muito conhecido. Todos nós já lemos, já recitamos. Tem muita gente que tem ele aberto em casa, tem em quadros. É um salmo universal, porque praticamente todas as religiões, se não creem na Bíblia, mesmo assim pronunciam este salmo, porque é um salmo que fala de muitas bênçãos, e são bênçãos que vêm a nós através da presença do Senhor. Aqui diz uma declaração sobre o Senhor sendo pastor, o Senhor sendo guia de uma pessoa, o Senhor sendo o mestre, o Senhor sendo o cuidador, o protetor, porque esta é a missão do pastor: guiar, proteger, cuidar, alimentar as ovelhas. Mas é muito interessante que essa é uma palavra para aqueles que assumem Deus como pastor das suas vidas. Eu quero fazer uma pergunta reflexiva para você. Você já declarou Deus como seu pastor pessoal, como seu guia, o seu mestre, aquele em quem você depositou a sua vida, entregou a sua história? Glória a Deus. Porque a ovelha, ela é tão confiante, meus irmãos, que onde o pastor vai, ela vai atrás sem questionar. A ovelha simplesmente segue o pastor, porque ela confia tanto que nem passa na cabeça da ovelha que o pastor vai conduzi-la para um abismo, que o pastor vai destruí-la. Ela simplesmente o segue. É assim que nós precisamos ter Deus em nossa vida. Precisamos colocar os nossos caminhos, nossos passos, nossos planos, nossos sonhos, nosso coração, a nossa história inteiramente no Senhor, com uma confiança inabalável, sabendo que o nosso Deus sempre vai nos conduzir por caminhos vencedores. Se você é ovelha, o Senhor então é o seu pastor. Mas para Deus ser nosso pastor, precisamos ser ovelha do seu pasto. E aí eu faço a pergunta novamente. Responda para você mesmo: você é ovelha? O Senhor é o seu pastor? É Ele que te guia? Você é submisso à palavra dele? É Ele que comanda você? É Ele que vai na tua frente antes de você tomar decisões? Antes de você fazer suas escolhas, você coloca esse pastor na sua frente? Você segue as direções que ele dá? Se a tua resposta for sim, amém. Todas essas bênçãos que eu vou falar nessa noite, elas te pertencem, porque você é uma ovelha. Aleluia. E é interessante que no texto original está escrito assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Nas nossas Bíblias está escrito: nada me faltará. Mas o original diz: Ele não me faltará. O que quer dizer para nós que a inspiração do Espírito Santo é para nos revelar que quando nós somos ovelhas e Deus é o nosso pastor, Ele estará sempre presente conosco. Amém. E por causa da sua presença, nós estaremos sendo supridos de todas as nossas necessidades. Aleluia! Não é errado então o que está escrito aqui: nada me faltará, porque há traduções que trazem o que está escrito literalmente no original, e há traduções que trazem conclusões do que está escrito. Ambas estão corretas.
Então não há erro você dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu te trago esse conceito do original, para que você entenda que mesmo que aparentemente algumas coisas parecem estar faltando no momento para você, quem sabe um emprego, uma casa, um carro, uma saúde, uma paz, uma alegria, quem sabe você está vivendo um momento que parece que coisas estão faltando, mas se você tem a presença do Senhor na sua vida, saiba que Ele é suficiente, mais do que qualquer coisa que você sinta que é a sua necessidade, e é só uma questão de tempo para Ele ir providenciando tudo aquilo que a sua vida necessita. Aleluia! Aleluia! Quantos têm a presença de Deus aí, diga amém. Amém. Então, quando o Senhor é o nosso pastor, a sua presença é conosco, e a sua presença está conosco em todos os lugares, porque Deus, Ele é onipresente. O que é a onipresença de Deus? É aquilo que só existe na divindade, só existe no Senhor Deus. A capacidade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então não tem um pouco de Deus aqui, um pouco de Deus ali na outra igreja, um pouco de Deus na casa do irmão que está lá orando. Não tem um pouquinho de Deus lá, um pouquinho de Deus aqui, não. Deus está aqui na sua totalidade. Deus está lá na outra igreja que o ama e o adora na sua totalidade. Deus está lá na casa do irmão. Deus está lá no trabalho do outro irmão também, na sua totalidade. Não existe um Deus que se reparte. Deus, Ele é onipresente em todos os lugares. Vem comigo aqui no Salmo 139. Veja que lindo essa revelação da onipresença de Deus. Salmo 139, versos 7 ao 12. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer no inferno, ou no abismo, ou na sepultura, a minha cama, eis que tu estás ali também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O que o salmista está dizendo aqui? Que seja onde ele estivesse, o Senhor estaria presente com ele. Desde os lugares mais altos como os céus, desde os lugares mais profundos como o inferno, desde as extremidades da terra, como ele diz aqui, olha, nas asas da alva, seja onde ele estivesse, nas extremidades do mar. Asas da alva, fala para quem habita em Israel, asas da alva, fala do leste, onde o sol nasce, extremidades do mar. Israel tem mar, a sua geografia bíblica. Quem estuda a Bíblia, diga amém. A sua esquerda, quem está à esquerda está no oeste. Então quando ele fala asas da alva, nascente do sol, se eu for para lá, Deus está lá também. Mas Deus está no poente do sol, lá no oeste, lá nas extremidades do mar. Ou seja, onde eu estiver, nos lugares mais escuros, como diz aqui, ou nos lugares mais claros, o Senhor estará presente comigo. Eu quero dizer que quando Deus é o nosso pastor, Ele estará presente conosco aqui dentro da igreja, mas também na sua casa, no trabalho, na rua, no trânsito, onde você passar, o Senhor passará contigo. Não há lugar aonde Deus não possa entrar com você. Então não importa o lugar que você estiver, se você é ovelha, o seu pastor estará contigo. Aleluia! E então o lobo não vai poder te devorar. Quando você sair aqui do culto e for para a tua casa, quando você for viver o seu dia a dia, onde você estiver, o diabo não vai poder te destruir, porque o teu pastor estará presente, como eu disse aqui no começo, para te guardar, para te proteger. Mas a onipresença de Deus também fala dele em todas as situações, não só lugares, mas situações. Isaías capítulo 43, versículo 2, deixa eu ler com você aqui o que Deus vai dizer.
o que Deus está dizendo para o seu povo. Isaías 43, versículo de número 2: quando passares pelas águas, aleluia, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Mateus 28, 20, Jesus vai dizer para a sua igreja: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando a Bíblia fala aqui em Isaías de água, de fogo, de rios, está falando de situações de adversidade, de momentos problemáticos, de luta, de dor, de tribulação. Está falando aqui de situações difíceis. Mas Deus está prometendo que quando o seu povo passar nesses lugares, Ele passará junto. Então as lutas, os problemas, as aflições não irão destruir aqueles que são ovelha. Por quê? Porque o pastor estará presente mesmo nas situações mais adversas. E Jesus, ele promete a mesma coisa para a igreja, porque ele vai dizer para a igreja: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. Então Jesus é o nosso bom pastor, e ele vai dizer o mesmo para a sua igreja: estarei convosco todos os dias. Quando Jesus fala todos, são todos. E nós sabemos que na nossa vida não tem só dias bons, só dias de festa, de conquistas e celebrações. Tem muitos dias maus, de lágrimas, de perdas, de dores, de lutas. Mas Jesus prometeu: eu estarei com vocês no dia bom e também no dia mau. Porque eu sou o bom pastor, e a minha presença, do Salmos 23, não te faltará. Aleluia. E o que essa presença traz para nós? Vamos lá para Salmos 23 novamente. O que essa presença constante do Senhor traz para as nossas vidas? Em primeiro lugar, provisão. Deitar-me faz em verdes pastos. Provisão, providência, suprimento abundante. Verdes pastos fala do cuidado de Deus em tratar da nossa vida, naquilo que nós precisamos para a nossa subsistência. O Senhor está dizendo aqui: olha, eu sou pastor de vocês, eu vou conduzir vocês a lugares de abundância, a lugares onde vocês vão ter o que vocês precisam, seja de alimento, seja de moradia, de vestes, de qualquer outra necessidade que vocês tiverem. Eu vou levar vocês sempre a pastos verdejantes. Glória a Deus. Do que é que você está precisando aqui nesta noite? Você é um ser humano, nós somos seres humanos, que temos muitíssimas necessidades. E o bom pastor está dizendo para você: seja qual for a sua necessidade, o tipo, o tamanho dela, não tem problema, porque o que eu tenho para você são pastos verdejantes. O Senhor não vai te conduzir a lugares secos, a lugares desérticos, para que você morra de fome. O Senhor está cuidando da sua necessidade nessa noite, e trazendo não só um pouquinho de grama. Ele está dizendo para você que são pastos. E não é só um. Olha o texto, veja os detalhes do texto. Não tem nada no texto bíblico por um acaso. Está escrito pastos. Não é só um, quer dizer que são mais de um. Porque as nossas necessidades não são só uma, são várias. Então os pastos que Deus providencia são muitos também. Diga aleluia. Aleluia. Todos eles são verdejantes. Não tem um pasto verdejante e outro seco. Todos eles são verdejantes. Levante a sua mão de glória, porque está vindo providência. O que é que essa presença traz para nós? Verso 2 ainda aí no Salmos 23. Deitar-me faz em verdes pastos. O deitar fala de descanso.
descansar no cuidado de Deus. O Senhor, a presença dele nos faz descansar. Quando eu olho assim para a igreja, eu vejo vocês em dois níveis. Eu vejo vocês repartidos na presença física, na condição espiritual. E quando eu olho no físico, está todo mundo aqui despertado, está todo mundo aqui assentado, alguns em pé, de pé. Está tudo bem. Mas quando eu olho espiritualmente, eu vejo pessoas que estão cansadas. Pessoas que estão cansadas da luta, cansadas do problema, cansadas da vida, cansadas de esperar. Não é porque você não tem fé, não, é porque é cansaço mesmo. Cansaço espiritual, cansaço psicológico. Tem gente aqui tentando pegar essa mensagem e não conseguiu até agora porque a mente está cansada. Tem gente aqui que veio nessa noite somente pela graça de Deus, seguro pelas portas da misericórdia, porque você não viria só pelas suas forças, porque você está cansado. Mas o bom pastor disse para você nessa noite: saiba que a minha presença está contigo. Eu estou trazendo para ti um tempo de descanso, aonde você vai descansar no meu cuidado, como diz aqui. Eu vou te fazer deitar no meu cuidado, eu vou te fazer deitar na minha providência. Você vai poder descansar, um descanso que há tanto tempo você não tem. Este é o momento em que o Senhor te leva a descansar. Aleluia! A sua alma, a sua mente, a sua história. Porque na nossa vida, meus irmãos, existe o tempo da luta, mas existe o tempo do basta. Aonde o próprio Deus diz basta, é até aqui. E para muitos aqui nessa noite está chegando hoje o tempo do basta, o tempo do ponto final. E você vai desfrutar do descanso que o Senhor pode dar. Deitar-me faz em verdes pastos. Isso é muito lindo. Isso é muito maravilhoso. Na época da pandemia, nós ficamos 4 meses, mais ou menos, sem abrir as igrejas. E eu não minto que quando surgiu a notícia de fechar todas as igrejas, veio muitas apreensões na nossa vida, na minha vida. Porque as igrejas foram fechadas, mas as responsabilidades continuaram. Os aluguéis continuaram, a contabilidade continuou, a água e luz continuaram, e todos as outras necessidades da obra de Deus também continuaram. E eu pensava, o que fazer? E aí na minha mente de crente, de pentecostal, eu pensei, eu vou entrar num jejum poderoso aqui, eu vou atravessar vários dias de jejum aqui para Deus já mover um sobrenatural. E eu estava na proposta, mas o Espírito de Deus disse não. Eu disse, como não, Senhor? Ele disse, não, agora você vai descansar. Eu pensei, descansar vendo a luta na minha frente, vendo o problema aí, Senhor. Como eu vou descansar? E o Senhor disse, descansa, apenas descansa. Eu vou dizer para vocês, então tá bom, Jesus. Foi o período que eu menos jejuei. Eu não estou incentivando você a não jejuar, não. Eu incentivo você a jejuar todo dia. Porque antes desse período eu jejuava todo dia, depois também. Glória a Deus. Mas nesse período, justamente nesse período que eu achei que vou precisar mais, o Senhor me disse descansa. Foi o período que eu menos jejuei, mas foi o período que eu mais vivi milagre de Deus. Os aluguéis da igreja não ficaram atrasados, foram pagos até antes da data. Até o dono do salão olhou para mim e falou assim, como você está conseguindo pagar o aluguel? Eu falei assim, Deus está cuidando da sua obra. Foi o período que eu mais fui abençoado, irmãos, bênçãos que há anos, bênçãos físicas. Eu tinha um cansaço que me acompanhava há anos. Eu pregava e saía da igreja arrasado. Precisava de uns 2 ou 3 dias para voltar à minha respiração normal, que eu ficava fatigado. Muitas vezes até sem pregar, até para conversar lá em casa, estava difícil. Um cansaço no peito. Nesse período acabou o cansaço. Sumiu. Meu fôlego voltou e alguém pode dizer assim, ah pastor, mas é porque o senhor não estava pregando. Eu estava. Eu abri live todo dia da semana. Não prego na igreja, mas prego na live todo dia da semana, eu estava lá. Eu vou voltar em nome de Jesus.
Mas o Senhor não estava pregando na igreja, por isso o Senhor descansou. Depois disso eu preguei dobrado. Porque quando voltaram os cultos, as necessidades espirituais, as necessidades da obra de Deus vieram para mim dobradamente. E a canseira não voltou nunca mais. Já fazem 4 anos, nunca mais eu senti aquela canseira. Bênçãos financeiras, irmãos. Onde estava tudo em crise, tudo fechado, tudo difícil. Bênçãos financeiras que eu estava pedindo a Deus há anos, vieram nas minhas mãos nesse tempo, nesta época, para a glória e honra do nome de Jesus. Como explicar isso? Como explicar isso? É olhando aqui para a palavra, para a promessa do bom pastor. O bom pastor disse: descansa, a minha presença vai contigo para te fazer descansar. E Ele me fez descansar nos seus verdes passos. Descansa e confia, porque o Senhor está cuidando de tudo. Amém? Diga para o seu irmão que está aí atribulado, seu irmão que está cansado, seu irmão que está pensativo. Aleluia! Você agora vai denunciar que você está pensando isso tudo do seu irmão. Não tem problema, importante que ele vai receber uma profecia de Deus na sua vida. Vira para o seu irmão e diga assim: meu irmão, apenas descansa, porque o Senhor está cuidando de tudo, e Ele te faz deitar em verdes pastos. Amém, aleluia. Essa presença do Senhor também nos conduz aí no verso 2 ainda: guia-me mansamente a águas tranquilas. Mansamente. E águas tranquilas estão falando de paz. Quantas pessoas estão sem paz, irmãos? Quantas pessoas não conseguem dormir, não conseguem conviver em casa, não conseguem comer, alimentar-se normalmente, porque estão sem paz. E como eu sempre gosto de dizer, a paz é inegociável. Não tem coisa melhor, irmão, do que você chegar na tua casa e ter paz de entrar na tua casa, do que você sair da sua casa para fazer o que você precisa na rua e ir em paz e voltar em paz. Não tem coisa melhor do que você colocar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz e acordar em paz. Mas muitas pessoas já perderam essa paz. Porém, a promessa do bom pastor, aleluia, eu vou te guiar, mas eu não vou correr com você, eu não vou pular com você, eu não vou te arrastar, eu vou te guiar mansamente. Eu não vou te levar para as cachoeiras, para os redemoinhos, eu vou te levar a águas tranquilas. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Isso fala da presença do Senhor, que traz paz ao nosso coração, mesmo em meio a todas as guerras que estiverem ao nosso redor. Porque essa paz de Jesus, que Ele promete para o seu povo, não depende das coisas, não depende das circunstâncias. Ele vai dizer lá no Evangelho de João: a minha paz vos deixo e a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque existe uma paz que vem através da boa condição financeira. Existe uma paz que acontece quando a gente olha ao redor, está tudo bem, a família, as finanças, a saúde. Mas como ter paz quando as coisas ao redor estão desequilibradas? Como ter paz? É só você ser ovelha e deixar que o pastor, mesmo que tudo ao redor esteja atribulado, o pastor te conduza mansamente a águas tranquilas. Se você é ovelha, viva a paz que só Jesus pode dar. Amém? Os discípulos, no dia da ressurreição, na tarde daquele domingo, estavam sem paz. Eles estavam muito perturbados. Jesus havia morrido, o seu mestre havia sido crucificado, e eles estavam com muito medo de morrerem também, porque a Bíblia diz que estavam num quarto fechado com medo dos judeus. Mas naquele momento, quando a alma deles estava tão sem paz, quem é que entra no quarto? Quem é que entra ali? O próprio Cristo, o próprio Mestre, o próprio Príncipe da Paz. Ele não entra dizendo: gente, por que tanta perturbação? Ele não entra com sermão, ele entra simplesmente e diz: a minha paz seja convosco. Naquele momento, toda aquela guerra que estava na alma dos discípulos, toda aquela turbulência, tudo aquilo se vai. Porque, meu irmão, minha irmã, eu acredito que todo mundo aqui já sentiu e sente. Mas se você ainda não sentiu, eu te convido a sentir a presença de Jesus
nos traz uma paz tão inexplicável que a Bíblia chega a dizer que é uma paz que excede a todo entendimento. E quem desfruta dessa presença, não importa que lá fora do quarto está cheio de judeu querendo matar, lá fora tem tantas aflições, o que importa é aqui dentro de você. Se o pastor reina aí, no seu coraçãozinho de ovelha, você desfruta de uma paz que vai além de todo entendimento. Às vezes nem você entende, você pensa, meu Deus, eu era para estar desesperado aqui, eu era para estar batendo a cabeça aqui, como que eu estou conseguindo ficar em paz? É porque você é ovelha e o seu pastor está contigo. Amém? Aleluia. Mas essa presença, no verso 3 diz: refrigera a minha alma. Refrigerar aí quer dizer restaurar. Restaurar. Trazer de volta o vigor que foi perdido. Porque a presença do Senhor na nossa vida traz restauração. Restauração de alma. Restauração de ânimo. De propósito de vida. Quantas pessoas já perderam o propósito da vida? Estão apenas levando um dia após o outro. Quantas pessoas se perguntaram: aonde você vai? Para onde você está indo? Eu não sei, seja o que Deus quiser. Mas essa coisa, seja o que Deus quiser, porque a própria pessoa já perdeu expectativas de vida. Está tão desanimada, está tão para baixo, tão desanimada de tudo, que simplesmente está empurrando as coisas. Mas a presença do pastor restaura o vigor da alma que perdeu o ânimo. Se você é alguém que está aqui com seu coração desanimado, a palavra de Deus para você é: a minha presença, diz o Senhor, refrigera a tua alma, restaura o teu vigor, os teus sonhos, a tua capacidade de vir além das circunstâncias, a tua capacidade de acreditar que existe um futuro para ti. A minha presença revigora você por dentro e te coloca para cima nessa noite. Como diz a palavra de Deus em Isaías, que alguns podem correr e se cansar, que alguns vão se fatigar na caminhada, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nessa noite o Senhor pega a tua alma que estava para baixo, a tua alma batida, e dá ela asas como águias. Você sai daqui voando, cheio de vigor. Você que estava desanimado da tua fé, desanimado da tua família, desanimado do teu casamento, desanimado do teu filho, desanimado de tudo, hoje as coisas mudam. Na tua faixa, porque o pastor traz a revelação: eu estou contigo e renovo a sua alma. No verso 3 diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Oh, glória a Deus. Fala de direção certa. O pastor vai na frente, guiando pelas veredas da justiça, pelos caminhos certos. Pelos caminhos certos, por mais tortuosos que pareçam ser, se o pastor vai à frente, vai com ele, porque esse é o caminho certo. Muita gente sem direção, muita gente perdida na vida, sem direção nenhuma em nenhuma situação. Gente batendo cabeça para lá e para cá, porque está cego no caminho, não sabe o que vai seguir, o que vai decidir em nenhuma área da vida. Deixa o pastor guiar você. Salmos 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Quando a gente deixa o pastor guiar e a gente segura nas mãos do pastor, ele vai com a gente, nos guiando pelas veredas da justiça, por amor do nome dele, sobre a tua vida. Ele vai guiar você na sua vida sentimental, na sua vida familiar, na sua vida financeira. Ele vai guiar você em cada detalhe que você precisa. Se as coisas estão turbulentas, estão turvas, está tudo escuro, cheio de nuvens, cheio de indefinições, você não sabe qual é o próximo passo, entrega para o pastor o seu caminho e deixa ele te conduzindo.
mas é um gesto de fé, porque nem sempre o pastor vai te mostrar o caminho todo até lá no final. É um gesto de fé, de ir passo a passo com Ele. Nós precisamos aprender a andar com Jesus. Jesus não é nenhum louco, irmão, que está na correria, vem comigo e vem saindo correndo, e a gente dê conta de acompanhar. Não, Jesus, como disse aqui, Ele vai nos guiando mansamente, mas por caminhos certos. Então nós precisamos crer que hoje eu preciso andar com Jesus, amanhã eu preciso andar com Jesus, eu preciso confiar nele, que mesmo que eu não vi o caminho todo ainda, Ele sabe para onde está me levando e por onde Ele vai passar comigo. Se Ele estiver comigo, eu posso estar tranquilo que Ele está me guiando. Amém? Recebe a direção do Senhor. A luz que você precisa no meio de toda essa escuridão que você está, o Senhor vai direcionar tudo. Eu quero aqui abrir um espaço para dizer para você que eu estou entregando uma mensagem profética, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é profética. Então, enquanto eu prego, o Deus da palavra já está fazendo. Aleluia. Eu posso dizer com confiança que você sai daqui nessa noite, não só com uma mensagem, não só com uma palavra, mas você sai daqui nessa noite com uma profecia de Deus, fazendo que o mundo espiritual se movimente ao teu favor. Aleluia. E aí, olha o que diz aqui, o que essa presença nos traz. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, verso 4, não temeria mal algum. A presença do Senhor nos faz valentes, corajosos e ousados. Há muitos perigos que nos cercam, há muitas situações e definições que trazem medo, mas se você ouvir e você reconhece Deus como seu pastor, por mais difícil que seja e escuro que seja o caminho que você precisar passar, o pastor estará contigo. Então você não precisa ter medo. Não deixe o medo te destruir, não deixe o medo te amarrar, não deixe o medo fazer você ficar paralisado. Olha o que diz aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Meu irmão, se o Senhor está conosco, nós não precisamos ter medo. Aleluia, Jesus. Ter medo das guerras, rumores de guerras, ter medo das crises financeiras, ter medo das pestes, ter medo da violência, ter medo do hoje, ter medo do ontem, ter medo do amanhã, ter medo dos vivos, ter medo dos mortos, ter medo de demônio, ter medo de macumba. Não precisa viver com medo. Seja livre do medo que te assola, que te assombra. Há muitas pessoas que estão sendo aprisionadas, algemadas por um medo terrível. Medo, 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 só medo. Medo de agir, medo de tomar posição com Deus, medo de mudar de vida, medo de se levantar, medo de tudo. Ah, meu Deus. Mas se você é ovelha desse pasto, aonde o Senhor é o teu pastor, mesmo no vale da sombra e da morte, nos lugares mais escuros, mais sem perspectivas, mesmo rodeado de túmulos, de sepulturas de alguém que já perdeu na jornada, você não precisa pensar que você é igual a esses, porque na sua vida tem um pastor que vai te guardar nos vales mais escuros da sua história. Aleluia. Levante a sua mão e receba a unção de ousadia. Receba a unção de valente, de corajoso, porque se o Senhor está conosco, como disse Davi, ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Se fosse contigo, Senhor, eu saltarei muralhas e eu também destruirei exércitos. Você pode ver que os homens da Bíblia que mais venceram, que mais conquistaram, que mais romperam, foram homens que também foram afligidos por medo, pela sensação da sua própria fragilidade. Mas esses homens realizaram grandes coisas, tiveram grandes vitórias, porque apesar das suas fragilidades, dos seus medos, eles resolveram confiar no bom pastor. E é por isso que Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia, mas ele confiou no pastor que o guiou como peregrino e fez dele o pai da fé.
E quem não podia ter nenhum filho se tornou pai de muitas nações. É por isso que você vai ver a história se repetindo em Isaac e em Jacó, que apesar das suas fragilidades e medos, eles venceram porque eles viram o bom pastor. É por isso que você vai ver a história de Moisés, que não tinha coragem de chegar diante de Faraó para cumprir a ordem de Deus, mas ele confiou no bom pastor. Ele foi instrumento para tirar aqueles quase 3 milhões de pessoas da escravidão do Egito e conduzi-los no deserto. E quando encerrou-se a sua missão, passou para Josué, e Josué temeu mais ainda, porque ele ia substituir um homem da estatura de Moisés. Moisés não era qualquer um. Deus dizia de Moisés, para todo mundo, Deus dizia de Moisés: eu falo com o profeta, eu dou visão, eu dou sonho, eu mostro figuras, mas quando eu servo Moisés é diferente. Eu falo é face a face com ele. Aleluia, o rosto dele brilha, porque ele conversa comigo é face a face, não mexam com ele. Agora Moisés morre, e a ordem de Deus vai no lugar de Moisés e conduz o povo. Josué ficou com medo. Mas o capítulo 1, versículo 8 e 9 do livro de Josué, Deus vai dizer para ele: não temas, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas. E Josué aprendeu com Moisés a confiar nesse bom pastor, e agora ele recebe a promessa do próprio pastor, e então ele não teme, e ele entra em Canaã, ele conquista aquela terra, ele vence as 7 nações, e ele coloca Israel na terra da promessa. Por quê? Porque ele não tinha medo, ele tinha, mas ele venceu o medo, porque ele entendeu: se o Senhor está comigo, eu não preciso temer mal algum, porque nos meus vales e sombras de morte, o Senhor permanecerá do meu lado. Diga glória a Deus. E aí, olha o que continua dizendo aqui: olha, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado são instrumentos, são ferramentas que ficam na mão do pastor. Para que serve a vara? A vara não é para bater na ovelha, a vara é para bater nos inimigos da ovelha. A vara é para espantar os animais que podem atacar a ovelha. A vara é para tirar os espinhos do caminho onde a ovelha tem que passar. Então essa vara na mão de Deus está falando, sabe o que? Que o Senhor, Ele te dá livramento de todos os adversários que se levantarem contra a tua vida. O Senhor, com a vara dele, Ele vai espantar os demônios, Ele vai espantar do seu caminho gente ruim, Ele vai tirar do seu caminho toda obra maligna, para que você tenha espaço e um caminho livre para passar sem ser afligido. Amém? E o cajado? E o cajado passa para bater na ovelha. Não! O cajado também não é para bater na ovelha. O cajado é para trazer a ovelha para mais perto. Quando a ovelha está indo ali, de repente o pastor percebe que ela está desencaminhando, ele vai dar o cajado, vem de novo para o caminho, vem para mais perto de mim. Você está saindo da vereda da justiça, chega para cá. Não é por aí, é por aqui. A vara é um instrumento de amor e não de aflição. O que diz para nós é que esse bom pastor, ele sempre vai nos chamar para um relacionamento mais perto, mais próximo e mais profundo com ele. O cajado se manifesta numa mensagem onde Deus vai requerer de nós mais santidade, mais temor, mais humildade, mais oração. É o cajado, é Deus te chamando, vem para mais perto. O cajado se manifesta no louvor, que também nos chama para um comprometimento maior com o Senhor. O cajado se manifesta de diversas formas, mas saiba que sempre o cajado é um instrumento de amor. É Deus dizendo para você: vem para mais perto de mim. Amém? Fica de pé, eu quero orar com vocês. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Só você que é ovelha, diga: Senhor Jesus. O Senhor é o meu pastor.